Ô Felipe, qual é o pilar que ainda a gente não conseguiu tratar? Logística? Falta logística e PD? Tem logística PD. Logística PD e falar, e o FI está em todos, né? Quando É, a gente fala de um pilar, acaba falando por tabela de FI, de eu melhoria focada. pessoalmente já passei um pouco a minha opinião sobre FI. Vai ser muito Exato. importante, sim, principalmente para tomar o lugar de algumas atividades sistêmicas que, na minha opinião, deverão ser replanejadas. Então, para conseguir fazer saving rápido, é muito FI, principalmente em logística, FI de logística, FI de energia, junto com os pilares de logística e o pilar de energia, e muito FI para atacar a NVA. Com Abre o áudio. certeza. Bom, o pessoal tem comentado, né? O Vitor Marcelo, o Pablo também participou, o Rodrigo, dizendo, né, que agora mais do que nunca, né, o envolvimento dos fornecedores, eles precisam estar envolvidos, né, Nossa, engajados também no WCM, eles também vão ter que mudar os protocolos, vão ter que passar por algumas mudanças e alterações para se adaptarem, que a palavra agora vai ser adaptação. A metodologia não muda muito em si, o que vai mudar é a estratégia, vamos dizer assim, né? exatamente. Eu acho que é a parte estratégica que vai mudar. Um, Agora, acho que o Marco ia mostrar alguma coisa de sobre logística? logística. Isso que o Bom, Marcelo iniciou. vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco sobre logística. Deixa eu ver. Bom, falando de logística é o seguinte. Primeiramente, eu tentei de fazer o seguinte. Eu tentei de entender um pouco a situação, não olhando só a situação, o WCM, o pilar logística WCM. Tentei de enxergar um pouco a situação da supply chain, olhando um pouco o que falavam as principais consultorias no mundo, não? Então, vou resumir um pouco o que eu enxerguei e depois como isso se traduz na estratégia do WCM. Bom, Eu não sei se você colocou em modo de apresentação, tá, Marco? assim, então, o que Isso. acontece? A supply chain, toda a supply chain vai se encontrar numa situação que provavelmente nunca aconteceu antes. Por quê? Se você olha aqui à esquerda deste slide, nós passamos, falando de supply chain, da capacidade produtiva da supply chain, passou de trabalhar a pleno vapor, ok? Para uma queda quase para zero, porque tudo parou, porque as empresas tiveram que parar por causa do coronavírus, e agora, aos poucos, estão começando a retomar, ok? Vou mostrar para vocês aqui. E aqui demonstra que aos poucos vai retomar a produção. Só que esta retomada, na verdade, vai ser freada. Por quê? Porque a demanda, que também estava andando a pleno vapor, caiu e agora não tem praticamente ninguém que sabe o que vai acontecer com a demanda. Tipo, você vai ter uma recessão muito grande, ninguém vai querer comprar carros, ninguém vai querer. Ou seja, o que vai realmente. A única supply chain que vai realmente funcionar a pleno vapor será provavelmente aquela da comida, não? Dos alimentícios, porque são bens primários. Mas o resto será caracterizado por grande imprevisibilidade. Isso não sou eu que falo, são as consultorias, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, ok? Eu sempre tenho problema em passar slide. Estou tendo problema sério aqui. Não passa. Pode ser o peso realmente da apresentação, Marco. Ele fica É, muito lento. E para eu acho que é. compartilhar, Aí, vou de novo compartilhar. Vamos de novo. Vocês estão conseguindo ver? sim. Bom, aí vamos Só falar em um modo de pouco. apresentação, Marco. Isso, agora sim. Qual é o impacto na supply chain? De novo, não é o Marco Nietzsche que fala, esse aqui é McKinsey Company que fala, ok? Bom, primeira dificuldade, planejamento e rede de fornecedores. Será muito difícil planejar a demanda. Será muito difícil dar para os fornecedores uma visão, não, do que vai precisar produzir.
Isso vai gerar insegurança nos fornecedores. Inclusive, os fornecedores poderão reagir, não? Falo de fornecedores de primeiro, segundo, terceiro nível, poderão reagir fazendo maior estoque, porque justamente não sabendo o que vão produzir, não tendo um bom planejamento, terão esta necessidade de fazer mais estoque. Terá dificuldade em identificar impacto sobre os níveis mais baixos da cadeia, não? Primeiro, segundo, terceiro nível. Terá impacto sobre logística e transporte, muitos fretes extra. Provavelmente muitos fornecedores terão problemas em fazer transitar a mercadoria por causa desses problemas de coronavírus. Terá problemas financeiros. O Filosa da Fiat, o presidente da Fiat, já falou que tem principalmente empresas de pequeno e médio porte, fornecedoras da Fiat, que não vão ter caixa para segurar até junho, julho. Não? Oi, Marcelo, não estou te escutando. Desculpa. Eu acredito, inclusive, que essa é uma das grandes mudanças que vão ter, que você falou no início lá, que seria mudar do horizontal para a verticalização. Absolutamente. Aí, o que estava falando, que terá empresas que não vão conseguir segurar a onda dos custos, vai ter um problema de complexidade de produtos. Então, por exemplo, essa é uma coisa que eu achei muito interessante que falou a McKinsey. Terá muitas empresas que provavelmente vão querer procurar componentes que podem substituir os componentes atuais, porque os componentes atuais estão em falta. Então, será necessário procurar opções diferentes. Outros projetos que poderão surgir, oportunidades de projeto. Por exemplo, recuperar peças danificadas, retrabalhá-las para utilizá-las caso faltem algumas peças. Essa é outra coisa que a McKinsey planejou. Outra coisa que a McKinsey planejou, que acho que faz muito sentido para algumas empresas. Se falta uma peça, algumas empresas poderão até recomprar o estoque que está nos dealers ou no mercado, não? Estoque de produto acabado, recomprá-lo para utilizar algumas peças que eram peças de reposição ou peças já de produto para conseguir produzir outras peças que têm mais necessidade, justamente por causa da imprevisibilidade. E o último ponto que eu acho fundamental, ok? É a parte mais humana da organização. Para tudo isso funcionar, para conseguir lidar com todas essas variáveis, vai precisar uma organização muito madura e muito proativa. Ou seja, as pessoas têm que começar a trabalhar seguindo um pouco a tendência das grandes empresas de tecnologia, que trabalham por projeto, não trabalham mais por função. Então, aqui precisa esquecer um pouco da própria meta, não? Procurando a meta do sistema como um todo. Então, a proatividade da organização será fundamental. Bom, aqui tinha outra enquete que fez a PricewaterhouseCoopers, eu acho, vou passar. Eu acho que tudo isso serão projetos possíveis de logística. Reorganizar linhas de produção e reformular os kitting no passo 1 e 2. Rever as estratégias de transporte mixado. Inclusive, poderá ser que entre fornecedores não, vão surgir possibilidades de fazer transporte mixado entre fornecedores, ou seja, um micro-run entre vários fornecedores para conseguir reduzir custos. Outra coisa fundamental, o MRP, o Sistema de Material Requirement Planning, ok? É totalmente, o MRP tradicional, totalmente inadequado para lidar com a situação atual. Então, projetos para revisar o sistema de MRP, por exemplo, utilizando o DDMRP, que é o Demand Driven Material Requirement Planning, que é uma lógica completamente diferente de fazer o planejamento do material. Esses são possíveis projetos que, um tempo atrás, ficavam, vamos dizer, para os passos 6 e 7. Agora se torna uma necessidade. Eu não sei quem conhece o DDMRP.
mas é uma coisa bastante importante. Uma lógica, uma estratégia completamente diferente. E por último, eu falaria também de analisar o estoque de toda a cadeia de fornecedores, porque será necessário ter uma visão muito grande sobre os fornecedores de primeiro, segundo e terceiro nível. Tipo, hoje para a Fiat, deixa eu falar uma coisa muito simples, uma coisa que falou até o diretor da Fiat. A Fiat hoje é completamente 70% nacionalizada, falo de FSA, ok? Mas isso para os fornecedores de primeiro nível, ok? Uma Denso da vida, não porque eu quero, mas porque a Denso me lembra os componentes eletrônicos, não? A Denso está aqui no Brasil, mas os componentes que a Denso compra para produzir o quadro de instrumentos são todos comprados na China. Então lá vai ter problemas nos fornecedores de segundo nível. E hoje a Fiat não tem nenhuma visibilidade sobre fornecedor de segundo nível. E amanhã precisa ter. Inclusive porque esses fornecedores de segundo nível serão em países onde a legislação pode mudar completamente. Ok? Última coisa, para introduzir depois o assunto, será necessário, na minha opinião, ter vamos dizer, um impulso muito grande, não? Para implementar lógicas e ferramentas de analítica avançada, inteligência artificial, para tentar de prever melhor a demanda, para tentar de monitorar melhor a supply chain, inclusive aplicando a internet das coisas. Eu acho que hoje vai ter, como nunca antes, a necessidade de aplicar estas ferramentas. Ok? Então, esse aqui é um pouco o quadro geral que eu vejo da supply chain. Tá claro, Marco. O que as organizações hoje estão fazendo é o BRP, né? O Business Recovery Plan. Então, existe uma equipe fazendo uma gestão de crise, né? Para que atuem, a gente fala, a medida de contenção e a curto prazo, né? Ou seja, estancar a sangria, resolver o problema, e a médio prazo a contramedida, plano de ação, que é o BRP, para que se possa, vamos dizer assim, tentar voltar uma certa estabilidade. Mas isso aí vai ser gradativo. Isso vai ser gradativo, sem dúvida nenhuma. Marcos, você pode tirar o slide aí? Bom. Tem uma informação de Viviane aqui, depois é importante ler para ela. Mas, bom, pessoal, deixa eu só passar aqui para vocês o seguinte. Durante a nossa divulgação da webinar, nós abrimos lá a hashtag Juntos no WCM, né? E essas pessoas que colocaram a hashtag Juntos no WCM receberam um formulário de inscrição diferenciado. E nesse formulário de inscrição, não sei se vocês notaram, tinha dizendo que vocês tinham direito a fazer uma pergunta ao vivo, logicamente, se vocês quiserem fazer isso, tá bom? Então, eu acho que o momento é propício. Eu vou falar o nome aqui. Nós temos a lista, né? Tanto eu, quanto o Felipe, quanto o Marco. Eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui. Se vocês se sentirem à vontade, façam uma pergunta aí que vocês acham pertinente. Enfim, fiquem bem à vontade. Foi uma forma de nós reconhecermos aí o empenho de vocês em saírem na frente, junto com a Calhada e a PMA. Pablo, você está com a gente, Pablo? Se você quiser, você libera o microfone. Ah, valeu, Pablo. Show de bola. Pablo, tudo bem? Boa noite. Tudo Você ótimo, tem alguma pergunta aí? Agora é a hora. No momento, até então, não veio nenhuma ainda. Já, por enquanto. Tá bom. Tá bacana. Muito obrigado. Nós agradecemos. Tem a Tatiane, Marcelo. A Tatiane ela fez os comentários no chat. A Tatiane Ferreira. Tatiane Ferreira está com a gente ainda, Tatiane? Essa é a hora de liberar os microfones. É verdade. Joia, respondeu. Então, Tatiana, eu vi que você comentou no chat, né? Tem alguma colocação, alguma pergunta? No chat eu tinha perguntado se alguma cervejaria possuía, né, o WCM implantado, porque eu trabalho em uma, né? E assim, a gente nunca, pelo menos eu nunca escutei, né, nenhum tipo assim de uma cervejaria que tem o
o WCM implantado. É mais assim, TPM, né, 5S, são as ferramentas mais básicas, né? Aí eu não tenho conhecimento se realmente alguma outra cervejaria realmente possuem o WCM. Marcelo? Eu realmente não conheço, Tatiane. Algumas empresas, não vou falar a marca aqui, enfim, algumas grandes empresas atuam com TPM. O que eu posso contribuir aí da minha parte é o seguinte, pessoal, não existe engessamento, tá certo? As metodologias elas são flexíveis às empresas. Inclusive, algumas empresas, elas mesmas montam os pilares, a base, né? A base, os pilares, a casinha, então elas criam a metodologia delas. Mas eu não conheço, cervejaria não conheço. Não, mas aí eu concordo, eu também não conheço, mas concordo com o Marcelo. Eu, por exemplo, já apliquei na construção civil, o WCM, e deu muito certo. Lógico, e dependendo de alguns segmentos, precisa de alguns ajustes. Na construção civil foi o caso. Por exemplo, lá precisou revisar algumas metodologias, até porque, por exemplo, na construção civil, você tem um problema que tem muitas pessoas com baixa escolaridade, mas, em geral, a gente conseguiu sempre buscar soluções. Então, se aplica assim, mas eu também não conheço cervejarias que apliquem a metodologia. Eu sempre quando realizo consultorias, e aí principalmente na etapa de namoro, vamos dizer assim, né? Nós fazemos o diagnóstico gratuito, então eu utilizo sempre o seguinte, nós temos uma ferramenta de Lean Assessment, né? E nós temos uma ferramenta chamada o Radar Chart, né? E também o DISC, e aí está relacionado a soft skill, comportamental. Então essas três ferramentas, elas me direcionam e direcionam minha equipe para onde devemos, vamos dizer assim, iniciar os esforços, entendeu? Porque é como eu falei, tem uma flexibilidade. Então, um exemplo, tem uma empresa aqui na Paraíba, que é a empresa do varejo, a empresa de logística, nós fizemos um contrato com eles aqui para implantar o Lean Logística, a logística enxuta para eles. E o CD, o centro de distribuição deles, tem 16 mil metros quadrados. Mas é novo, tem 2 anos de construído. Então, quando você vai fazer o Lean Assessment lá, uma das vozes, que é o 5S, dá lá em cima. Então, eu não começo naquele momento pelo 5S, que seria a base de uma estabilidade básica. Vocês sabem muito bem disso. 5S é base de estabilidade básica. Então, eu acho que a gente não pode engessar. Repito, não pode engessar. Precisamos ter disciplina, né? Seguir com rigor, mas agora, nessa nova normalidade, não dá para engessar. Agora, com certeza, não. Tem outra pessoa aí, Felipe? Tem bastante pessoas, né, que comentaram e que estão na lista, né? Para a gente ver se quer fazer algum comentário. O Pablo, seria você já outra pessoa aí? falou, a Mauri. A Maurício, você está com a Rodrigo, gente? Rafael. Grande Amaury. Tudo bem? Ele chegou ou não chegou? Deixa eu... Bom, eu acho que se não tiver perguntas, podemos também abrir para alguém, alguém que não colocou o hashtag. A gente vai dar Sim. prioridade para quem colocou o hashtag, mas se tiver algumas perguntas, eu, por exemplo, vi algumas intervenções interessantes. Bom, eu vi o Thalisson Lucas, que falou de padronizar novos métodos. A Ouvi, Kátia também. A Kátia também. ouvi muitas Não, intervenções. então vamos combinar o seguinte aqui. Vamos combinar o seguinte. Pessoal, quem tiver pergunta, levanta a mão e a gente libera o microfone para vocês. Aí eu preciso da câmera de vocês. Porque se for microfone, eu preciso da imagem de vocês, se puderem. Já estamos aqui encaminhando para quase 2 horas de webinar. E A Viviane tem uma pergunta. valeu. Acho Pronto, que cadê, Viviane? a Viviane aqui falou que tem uma pergunta no chat. Viviane, você consegue habilitar seu microfone aí? Deixa eu Espera aí, ver. acho que eu vou conseguir. Isso. Achei, Viviane.
Achei, já está habilitado já, ela pode falar. Oi, Viviane, você consegue nos ouvir? Não, acredito que está tendo algum problema de conexão. Pois é. Se quiser fazer pela chat, Viviane, a gente vai responder. Ah, a Viviane disse que está falando, mas a gente não está escutando ela. Não está Deve conseguindo ser algum escutar. problema no microfone do computador, mas também tem o Rodrigo, também tem uma pergunta, Rodrigo. Se pode habilitar o microfone, estiver nos ouvindo? Manda brasa, essa é a hora de sabatinar. Oi, Rodrigo. Deixa eu ver o telefone do Rodrigo, eu vou habilitar aqui. Acho que está liberado. Rodrigo, acho que você pode falar. Olá, tá Olá, ouvindo? Agora, Rodrigo. Boa noite. Vai. Boa noite. Uma pergunta, falando da WCM, envolvimento dos fornecedores. A pergunta é, de que forma que os fornecedores podem nos ajudar trabalhando com o WCM nesse momento difícil que a gente está passando com a pandemia do Covid-19? Boa pergunta. Boa pergunta. Vai, Marcos. Bom, os fornecedores, primeira coisa que eu vejo que eles podem fazer é começar a recolher informações sobre os seus fornecedores, a sua própria supply chain. Eu falo de Fiat porque, bom, porque tem algumas referências, mas isso vale para qualquer empresa, não? As grandes empresas conhecem os seus fornecedores e alguns grandes subfornecedores. Mas a visão completa sobre todos os problemas dos fornecedores de segundo e terceiro nível só vai ser possível ter com a ajuda dos fornecedores. Ou seja, se o fornecedor não fala para uma Fiat da vida ou para a empresa, o seu cliente, quais são os seus fornecedores problemáticos, provavelmente a grande empresa não vai conseguir enxergar. Então, cascatear toda esta análise da supply chain para repassar quanto mais informações possíveis para o cliente, esta é a primeira ajuda que o fornecedor precisa dar. Segunda coisa, obviamente, na verdade, a primeira coisa é garantir a segurança também. Então, o fornecedor tem que aplicar exatamente as mesmas medidas de saúde que o cliente segue. Quando eu falo de analisar a supply chain, precisa também entender os seus fornecedores, o fornecedor do fornecedor, ok? Se tem algum problema para entregar os materiais. Esta é outra ajuda fundamental. Eu acho que uma outra ajuda importante, seja do ponto de vista de qualidade, tentar de manter na primeira fase, pelo menos a curtíssimo prazo, tentar de garantir a qualidade para não criar problemas em uma situação que já é problemática. Aí depois, um tempo, ok? Que eu não sei se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí começar a trabalhar na redução de custo. Com certeza, de novo, eu falo de Fiat, mas a mesma coisa para a Iveco, CNH Industrial, a Whirlpool, qualquer grande empresa, provavelmente daqui a pouco vai precisar que os seus fornecedores ajudem na parte de redução de custo, ou pelo menos, na verdade, para não gerar um descontrole de extra custos, ou pelo menos manter os custos sob controle. Então, ações de redução de custos serão exigidas também para os fornecedores. E aqui que entra o WCM. Perfeita colocação, só acrescentando, viu, Rodrigo? Um ponto importante é, durante o mapeamento, eles respeitarem as conexões, enxergar os buffers, entendeu? Então, nós sabemos que os processos se conectam. O melhor dos mundos via fluxo, seria o melhor dos mundos, fluxo, FIFO e Kanban. Então, essas 3 ferramentas vai conseguir direcionar muito bem a supply chain, entendeu?
logicamente, com Em geral, todo um trabalho que o Marcos acabou de falar aí, lógico. em geral, tudo que eu falei, não, sobre revisar as linhas de produção, revisar a logística, a segurança, se aplica para o cliente assim como o fornecedor. Também o Marcelo falou de chicoteira. Chicoteira é um fornecedor de uma montadora. Chicoteira vai ter exatamente aqueles problemas de revisar a linha de produção, de conseguir limitar ao mínimo o NVA para manter pelo menos um mínimo de produtividade. Então, todas estas ações serão necessárias no cliente final e no fornecedor. Mas, como disse, eu acho que na parte logística, os fornecedores vão ter que ajudar muito para mergulhar e entender o que vai acontecer. Porque a logística realmente vai ser um dos pontos críticos nesta situação de crise. Na fase reativa, né, em todas as etapas reativas dos pilares WCM, a logística, falando de WO, lógico, né? Atividades autônomas aí, WO principalmente, a logística é fator-chave para que o resultado aconteça. Só depois da parte preventiva é que a gente começa vamos dizer assim, depender menos da logística, entendeu? Pois é. Eu posso lançar uma provocação para as pessoas? Ninguém falou aqui. Cara, tem mais gente querendo fazer pergunta. Tem Giuseppe, Milena, Vitor. Eu queria que alguém fizesse uma pergunta sobre EPD, que a gente não falou ainda. Pois é, está com um material quentinho e ninguém falou nada. Entrou nas prioridades o PD, mas ninguém perguntou nada sobre EPD. Giuseppe, eu acho que Giuseppe pode liberar o microfone e fazer a pergunta dele aí, Giuseppe. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim, sim. Boa noite. Meu nome é Giuseppe, falo aqui de João Pessoa, na Paraíba também. E, na verdade, eu queria só dar uma contribuição com a fala do Gaspar, que seria o seguinte: poderia, então, e pegando também um gancho numa situação que o Marcelo falou, por exemplo, da chicoteira, na qual os operadores ficam mais ou menos a 20 centímetros de distância um para o outro, isso seria um problema frente à pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo, né? Precisaria de um distanciamento social. Então, a minha intervenção seria no seguinte: poderia a cadeia de fornecedores contribuir de maneira que, por exemplo, a gente pudesse distanciar, na verdade, dois colaboradores desses para manter o distanciamento, e a minha cadeia de fornecedor me fornecer um produto que meio que já atenda o que aquela função poderia fazer. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Fazer com que o meu fornecedor entregue o produto de uma certa maneira já processado, para que eu possa até mesmo substituir aquele colaborador que estaria mais próximo de mim e eu poder atender o distanciamento. Você fala de terceirizar algumas atividades para o seu fornecedor, para te entregar um produto já processado e reduzir uma parte do trabalho na linha. Exatamente. Fazer o outsourcing, que chama, né? Com certeza. Renegociar. Isso precisa também de um agente de compras, eu imagino, porque precisa renegociar. Mas, com certeza. Outra coisa que eu não falei, desculpe, que acho importante para vocês pensarem. Provavelmente terá também uma atividade de compras para requalificar novos fornecedores. Tipo, um fornecedor que está na China, que não consegue mais produzir, vai precisar requalificar um fornecedor mais próximo para conseguir produzir. E lá também, outra complicação. Será que dá para requalificar em tempo hábil? Será que não dá? Então, esses são todos possíveis projetos para se fazer, ou para se pensar. Mas o que você falou é correto. Terceirizar, dar em outsourcing, eu vejo uma possibilidade muito concreta. Bom, gente, obrigado aí pela oportunidade. E obrigado pela resposta. Obrigado. Marcelo quer complementar, Marcelo?
Não, perfeito, perfeito. Só que existe também a questão de job rotation. Não esqueçam disso. Beleza? Não, Seria, o seria, Marco, seria. o Marco levantou a bola aí sobre PD, já começaram a surgir os comentários, né? É? Mas para qualquer tipo de transformação que vocês falaram, de ajuste, de adaptação, de mudança, PD vai ter que atuar muito forte para poder treinar, né, essa mão de obra nessas adaptações. Por exemplo, né, a Amanda, né, está perguntando não sobre o treinamento, mas como que se comunica, né, como que PD vai comunicar essa nova estratégia com os operadores, já que não pode mais ficar fazendo reuniões. Pois é, pois é. Bom, eu vi algumas propostas, sempre mergulhando na documentação, nas várias consultorias, em alguns webinars que eu participei, principalmente com o pessoal lá na Itália, nos Estados Unidos. Eles tiveram algumas ideias, por exemplo, de colocar algum totem na fábrica para melhorar a comunicação dos operadores, não? Para passar informações e para os operadores repassar as informações deles. Então, esta é uma forma de melhorar a comunicação. Eu acho que também a gestão à vista de WCM, não? Principalmente falo de pilares como segurança, eu acho que deveriam rever alguns procedimentos, alguma parte de comunicação para explicar, pelo menos em formato de procedimentos, não? Procedimentos operacionais, como lidar com esta nova situação. Então, eu vejo gestão à vista como primeiro canal de comunicação, Totem como segundo canal de comunicação, aplicativos para celular criados apositamente para isso, e como, por exemplo, o Marcelo mostrou, a Fiat já está fazendo alguma coisa dessa. Esse aplicativo poderia ser utilizado também para comunicar. Agora, uma coisa é fato, vocês já pegaram muito bem, a parte de comunicação é fundamental, mas de como, que eu acho que não é nem um problema do como, é de qual forma vamos comunicar, porque as pessoas vão voltar nas fábricas com medo, com insegurança. Então, eles precisam realmente de... Eu vi até uma estatística, não quero mostrar aqui, porque senão realmente... Mas tem uma estatística, uma daquelas que eu mostrei, eles perguntaram para as pessoas, o que deixaria você mais tranquilo com relação à volta ao trabalho? Muitas pessoas falam, oh, me deixaria muito tranquilo se a empresa comunicasse para mim quais pessoas estão com coronavírus. Ou seja, agora, se imagine o transtorno que vai dar isso, não? Por um lado, as pessoas querem segurança, querem saber quem próximo deles pegou a doença. Por outro lado, a empresa pode expor uma pessoa assim, falando para todo mundo. Então, a questão de como comunicar e o que comunicar, eu acho que muito crítica. Vocês concordam? Acho que vai depender, Marco, o tanto que nós vamos demorar para achar essa vacina, né? Estão falando aí no ano que vem, mas a gente não sabe, né? Eu assisti participei de um webinar, ok? Com um cara super bombástico lá da Itália, sempre da McKinsey. O cara disse, gente, uma coisa é fazer uma vacina para uma doença rara que atinge 200 pessoas. Por quê? Se dá merda, desculpe a palavra, mas se dá merda, afeta 200 pessoas. Outra coisa é fazer uma vacina em larga escala de 7 bilhões de pessoas. Se dá um problema com aquela vacina durante o teste, são 7 bilhões de pessoas que tomaram. Então, não pegue como referência quanto demora para fazer a vacina para a gripe. Porque a vacina para a gripe pega uma determinada quantidade de pessoas e tem uma determinada perigosidade. Então, ele disse, olha, aqui, com estatísticas que não são minhas, são de, como disse, da McKinsey, de pessoas especializadas, disse, aqui, uma vacina testada, garantida, são no mínimo 7 anos. Existem outras formas de segurar o problema. Em vez do que uma vacina, existem remédios contra os sintomas. Tá aí, ué.
No quadro. Ok? Ok, pessoal, deixa eu dar uma sugestão aqui, ó. São 22h30 pontualmente, então entramos aqui pelas 2 horas de webinar. E eu queria sugerir a vocês aí, Marco, Felipe, para que a gente faça a pesquisa de opinião deles, tá? Aí para todo mundo, pessoal, a pesquisa de opinião. E tem perguntas ainda no chat, né? Eu não tenho problema nenhum aqui vir à noite com vocês batendo papos, para mim é maravilhoso, né? Também para mim. Pelo conteúdo, mas assim, ó, a gente faz a pesquisa com vocês e quem quiser ou precisar, né, às vezes a gente até precisa, se desconectar, fica bem à vontade. E quem quiser permanecer com a gente aqui, a gente vai responder ainda esses chats aqui. Tem um aqui muito bacana que não sei se ela tá aí ainda pela hora, mas deixa eu buscar aqui. Não sei quem foi que falou de BI aí, Felipe. Ah, sim. Alguém falou de BI aqui. Eu vou achar para você. Pronto, essa que falou de BI, eu queria responder para ela. Essa também, eu também pensei em algumas coisas, porque... Eu, em vez, queria responder para o Victor. É a Milena Martins. Pronto. Se Milena estiver aí ainda, eu tenho uma dica para dar sobre a pergunta dela. Nós estamos passando por isso, ou seja, tem case prático aqui na Paraíba, numa grande varejista. Mas então, o que é que vocês acham aí, Marco e Felipe? Vamos passar a pesquisa para o pessoal de satisfação. O pessoal volta, pode ser? O que é que vocês acham? Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai passar para vocês, né, a pesquisa de satisfação aí, vocês voltam. Quem quiser continua com a gente aqui, a gente vai fazer questão de responder. Tem um material de PD ainda para apresentar, já iniciou algumas perguntas, mas em respeito ao horário, né, nós somos pessoas disciplinadas, rigorosas. Quem quiser desconectar não tem problema nenhum também não. Nós vamos entender, beleza? Ótimo. Acho que Marco compartilha a tela, né, Marco? Sim. Ah, desculpa, eu não compartilhei a tela, esqueci. Vamos lá. Share. Aqui. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Está abrindo ainda. Agora sim. Bom, pessoal, a lógica é a mesma, né? A gente vai lá no mente.com, vamos usar o mesmo código, né? 743484 e vai abrir a tela com as perguntas, né? Para a gente poder dar nota, né? De 0 a 10. Organização, tempo disponível, a documentação apresentada, nível de interação e o domínio da matéria. Aí, por favor, vocês podem contribuir com a opinião de vocês, por favor. Seu microfone está no mute, tá, Marcelo? Desculpa aí, pessoal. Era justamente esses números que estão aparecendo mais uma vez aí para que Marco use a borrachinha. Ó, tá aparecendo engraçado, né? Isso é algo que... Engraçado. É um bug no sistema aí, Marco. É um bugzinho. Eu não mas sei. Não dá para saber quem está votando, não, pessoal. Fiquem bem à vontade. E é importante o feedback de vocês. Por quê? Porque direciona a gente para o caminho correto, entendeu? Pablo Ramos, vai ter algum certificado? Vai sim, Pablo. Vamos mandar o certificado para o e-mail de vocês. Tá bom? De 2 horas, conforme combinado. Tem além do BI, tá, Marcelo? Eu vi também que tem uma pergunta do Amauri. Apesar que nós falamos, né, dos 6 pilares técnicos, ele quer saber sobre os pilares gerenciais, a opinião de vocês. Boa, velho. Boa. Quais os pilares eu tenho uma lâmina mais críticos? Ah, tá. Eu tenho uma lâmina só para apresentar isso aí. Verdade. Foi muito boa de Amauri. Eu achei que o Amauri ia porque assim, ó, o Amauri tá tímido hoje. Eu achei que ele ia falar alguma coisa. É porque assim, o pessoal de Sete Lagoas tá quieto hoje. Tá fazendo frio lá, deve ser. Tá muito frio. Tem
Tem outro colega aí que tá dizendo assim, eu estava na esperança de ter uma segunda webinar com vocês. Ó, pessoal, a gente tem um projeto e assim, a gente espera que vocês entendam. Esse é o primeiro trabalho que a gente está fazendo junto, né? Todos nós aqui. E aí nós temos um projeto, sim, de dar continuidade nisso. Quem sabe um canalzinho no YouTube para a gente bater sempre um papo, uma TV WCM, alguma coisa desse tipo. A gente está batendo papo com vocês. Algo sempre dessa forma, abordando ferramentas, mas também abordando a essência da coisa. Porque, assim, pessoal, ó, por trás de tudo isso tem pessoas, entendeu? Então, não dá para tratar diferente isso, né? Então, sim, o colega que colocou aqui no chat que queria fazer, está esperançoso numa segunda, vai acontecer sim, eu tenho certeza que vai rolar sim, você vai entender como. Oi. Marcelo, posso fazer uma proposta? Claro. É uma surpresa, porra. Não combinou nada comigo, bicho. É uma surpresa. Não, eu tenho até medo dessas coisas, assim, ao É uma vivo. surpresa, mas é o seguinte. Na verdade, o dia 4 de junho, ok? Eu não, vou aproveitar porque estava querendo apresentar isso no final, mas não vai dar tempo. Mas no dia 4 de junho eu queria apresentar um novo webinar que eu vou organizar com uma profissional fantástica, se chama Claudine Hudson, é uma coach de alta performance, sobre o tema WCM e soft skill. Agora, o que acontece? Na verdade, eu queria falar justamente com você depois da reunião, mas aproveito para falar. Eu queria te convidar para participar, para ser eu, você, a Claudine, inclusive porque tem um projeto muito interessante, eu sei que você adora soft skill. A minha ideia, na verdade, é amarrar dentro de uma proposta, não? Uma proposta robusta de consultoria, a questão do DISC, da avaliação dos perfis das pessoas, a avaliação dos perfis das equipes, ou seja, como montar equipes de alta performance a partir do DISC, ok? E amarrar tudo isso com vamos dizer, as preferências de cada pessoa com relação às formas de aprendizado. Então, a ideia é discutir neste webinar uma solução, uma proposta de consultoria que amarra toda esta parte de competências comportamentais que eu acho que é muito exigido no WCM, principalmente no PD, passo 4, 5 até o 7, ou seja, os passos preventivos e proativos, mas que, na minha opinião, não está sendo bem desenvolvida ou precisa de mais ajuda. Eu acho que você seria uma pessoa que vai agregar muito nesse projeto junto com a Claudine, que é especialista em coaching de alta performance. Então, o convite é para todo mundo. Dia 4 de junho, 20 horas, ok? Tema WCM e soft skill. Aí agora, Marcelo, você tem que dizer se aceita ou não. Topado, meu amigo. Tamo junto. Para mim é uma honra, bicho. Vamos embora.